O Corinthians, em 2025, vive uma das maiores crises financeiras da sua história. Mesmo com superávit no início do ano e receitas bilionárias em 2024, a dívida só aumentou. Quer entender como o clube chegou a dever mais de 2,5 bilhões de reais? Fica comigo nesse vídeo. 1. O começo do ano. Nos 2 primeiros meses de 2025, o Corinthians registrou superávit de 12,1 milhões de reais. Boa parte da grana veio de TV, patrocínios e venda de jogadores. Mas o clube social teve rombo de 14,3 milhões de reais, anulando parte do resultado positivo. Nos 2 primeiros meses de 2025, o Corinthians apresentou um superávit de 12,1 milhões de reais em suas contas. Uma boa notícia, né? Grande parte dessa receita veio de 3 fontes principais: direitos de TV, patrocínios e venda de jogadores. Ou seja, o futebol do clube conseguiu gerar resultado positivo, mesmo diante de um cenário econômico complicado no futebol brasileiro. Mas nem tudo são flores. O clube social, que inclui toda a estrutura fora do futebol profissional, registrou um rombo de 14,3 milhões de reais no mesmo período. Esse déficit acabou anulando parte do resultado positivo do futebol e reacende um velho problema: a dificuldade em equilibrar as finanças do clube como um todo. Enquanto o time dentro de campo luta por vitórias, fora dele o desafio é fechar as contas no azul. A pergunta que fica é: até quando o futebol vai conseguir sustentar o restante do clube? 2. A verdade sobre a dívida. Em abril, o clube revelou o tamanho do buraco: uma dívida bruta de 2,568 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões. Desse total, 1,8 bilhão é do clube e 668 milhões são referentes à Arena, um estádio moderno, mas que virou um peso enorme nas contas alvinegras. E o mais preocupante: em apenas um ano, o passivo do clube aumentou em mais de 250 milhões de reais. Ou seja, o buraco não só existe, como está crescendo. A pergunta agora é: como o Corinthians vai sair dessa? 3. Alerta da auditoria. A auditoria foi clara: se nada for feito, o Corinthians corre risco real de não conseguir continuar operando. O clube tem mais dívidas do que ativos, e o prejuízo de 2024 foi de 181,7 milhões de reais. A auditoria foi clara e o recado não poderia ser mais sério: se nada for feito, o Corinthians corre um risco real de não conseguir continuar operando. Sim, você ouviu certo. O clube vive uma situação financeira tão delicada que sua própria existência está ameaçada. Hoje, o Corinthians tem mais dívidas do que ativos, ou seja, deve mais do que possui. E para piorar ainda mais, em 2024, o clube registrou um prejuízo de 181,7 milhões de reais. Mais um ano no vermelho, mais um passo em direção ao colapso. Esse não é mais um problema do futuro, é uma crise do presente. E a pergunta que todos fazem agora é: o que será do Corinthians se nada mudar? 4. Plano para 2025. O clube projeta receita de 795 milhões de reais, com corte de 20% nas despesas, mas ainda estima uma dívida próxima de 2,4 bilhões de reais. O Corinthians tenta reagir. Para 2025, o clube projeta uma receita de 795 milhões de reais, um valor alto que depende do desempenho esportivo, da venda de jogadores e de acordos comerciais. Ao mesmo tempo, o plano é reduzir em 20% as despesas, num esforço para controlar os gastos e evitar um novo rombo no fim do ano. Mas apesar desse movimento de ajuste, a previsão ainda é de uma dívida gigantesca: 2,4 bilhões de reais. Ou seja, mesmo com mais receita e menos gastos, o Corinthians segue afundado em dívidas. E o caminho para sair desse buraco
vai exigir muito mais do que promessas no papel. A reconstrução precisa ser séria, transparente e urgente. 5. Dívidas não pagas. Em julho, o Corinthians admitiu não ter dinheiro para pagar R$ 4.500.000 referentes à contratação do volante Ranieri. O clube pode sofrer transfer ban da CBF. Além disso, atrasos em salários, premiações e fornecedores. Em julho de 2025, o Corinthians deu um duro sinal da sua crise financeira. O clube admitiu que não tem dinheiro para pagar R$ 4.500.000 referentes à contratação do volante Ranieri. Esse atraso pode trazer consequências graves. O Corinthians corre o risco de sofrer um transfer ban da CBF, ou seja, ficar proibido de registrar novos jogadores. E não para por aí. Também há atrasos no pagamento de salários, premiações e fornecedores. Um cenário preocupante que mostra a crise financeira do Timão está afetando diretamente o dia a dia do clube. Sem dinheiro, o risco é perder competitividade dentro e fora de campo. 6. Caso Memphis Depay. O atacante Memphis Depay cobrou cerca de R$ 3,5 milhões do Corinthians. Faltou a treinos e o caso foi parar na imprensa europeia. Após reunião com a diretoria e Dorival Júnior, a crise foi contida, mas a imagem do clube ficou arranhada. 7. Conclusão. A verdade é dura. O Corinthians tem uma das maiores receitas do Brasil, mas também a maior dívida do futebol nacional. Torcida, gestão e jogadores, todos estão pressionados. E o clube precisa virar o jogo, rápido. O Corinthians é gigante, e isso ninguém duvida. O clube tem uma das maiores receitas do Brasil, com milhões entrando todos os anos. Mas, infelizmente, também carrega a maior dívida do futebol nacional. Essa combinação cria uma pressão enorme para todos os lados. Torcida, gestão e jogadores, todos estão imunes. O cenário é claro, o clube precisa agir rápido. É hora de virar o jogo e recuperar o orgulho do Timão, dentro e fora do campo. Será que o Corinthians vai conseguir superar esse desafio gigantesco? O desafio do Corinthians é enorme, mas a paixão da torcida é maior ainda. O clube precisa de mudanças reais, decisões firmes e união para virar esse jogo financeiro que ameaça o futuro do Timão. E você, torcedor, como acha que o Corinthians pode sair dessa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe para mais pessoas entenderem a situação do nosso clube. Juntos vamos acompanhar essa luta e torcer para que o Corinthians volte a brilhar dentro e fora de campo. Até o próximo vídeo.